primeira igreja presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando às nações. Segundo Lucas, o primeiro capítulo. Assim se encontra a santa e poderosa palavra do Senhor. Versículo 46, o Evangelho de Deus segundo Lucas, o primeiro capítulo, o versículo 46. Nós temos aqui o cântico de Maria. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois, desde agora, todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometer aos nossos pais. Amém, amém e amém. Mulheres queridas, homens valorosos, estamos acostumados a ouvir nos nossos dias as mulheres sendo convocadas a serem mulheres empoderadas. Já ouviram muito essa palavra, não é? Ela está muito na moda. Sejam mulheres empoderadas, ou seja, sejam mulheres resolvidas, sejam mulheres decididas, sejam mulheres ousadas. E aqui estamos, é claro, descrevendo, compartilhando apenas alguns significados positivos desse vocábulo. E as mulheres estão atendendo a essa convocação, estão atendendo a esse convite. Agora, para nossa tristeza, tendo outros significados, esse tal empoderamento. E nesta noite, aproveitando a nossa SAF querida aqui nesta noite, a SAF da primeira igreja presbiteriana em Petrolina, aproveitando que logo logo estaremos também celebrando o Dia Internacional da Mulher, nós queremos rapidamente trabalhar com vocês o seguinte tema: o empoderamento feminino segundo o padrão de Deus. Sim, sejam mulheres empoderadas, mas segundo o padrão de Deus. E aqui no Evangelho de Deus segundo Lucas, no primeiro capítulo, nós temos uma mulher que nos serve de exemplo. Uma mulher empoderada, mas empoderada segundo o padrão de Deus. Nós temos aqui Maria. Maria que compartilhou conosco o seu cântico de louvor, o seu cântico de adoração. E nesse cântico ela se manifesta assim, como uma mulher empoderada, mas empoderada segundo o padrão de Deus. Que é isso, pastor? Como o senhor pode ver um tema desse aqui no Cântico de Maria? Podemos ver sim. Então vamos lá. Vamos ver. Vamos deixar bem claro que Maria foi uma mulher empoderada, mas empoderada segundo o padrão de Deus. Que todas vocês, mulheres preciosas, valorosas, prossigam sendo também mulheres empoderadas, mas empoderadas segundo o padrão de Deus. Então vamos lá. 3 destaques aqui. Maria, preste bem atenção, mulheradas. Maria era uma mulher cheia de Deus.
Segundo o cântico que ela cantou como ato de louvor ao Senhor, Maria era uma mulher cheia de Deus. Como assim, cheia de Deus? Observem como ela inicia esse cântico. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Maria era cheia de Deus pelas seguintes razões. Ela sabia quem Deus era. Observem que ela o descreve assim: a minha alma engrandece ao Senhor. A tradução aí de Senhor poderia ser a tradução também que está lá no Antigo Testamento, Adonai. Ele é o soberano. Então ela descreve Deus como seu Senhor. Ela descreve Deus como Salvador. Vejam só, ela descreve Deus como Deus Todo-Poderoso. Ela descreve Deus como Deus Santo. Ela descreve Deus como Deus misericordioso. Então, como mulher cheia de Deus, primeiro, ela conhecia Deus. Ela sabia quem Ele era. Segundo, ela se relacionava com Ele. Vejam o que ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Alma e espírito são termos intercambiáveis. Então ela está dizendo: o meu ser se alegra em Deus, meu Salvador. Isso é relacionamento. Então uma mulher cheia de Deus, ela sabia quem Deus era, ela se relacionava com Deus, ela tinha intimidade com Deus. Para alguém dizer: a minha alma se alegra em Deus, meu Salvador, isso é intimidade santa com Deus. Ela tinha intimidade com Deus. Maria vivia para se deleitar em Deus. Uma mulher cheia de Deus, ela se deleita em Deus. Ela é uma mulher plena em Deus. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então Maria, ela se alegrava em Deus, ela se deleitava em Deus. Mulheres queridas, que o vosso principal deleite seja Deus. Uma mulher empoderada segundo o padrão de Deus é uma mulher cheia de Deus. E uma mulher cheia de Deus, ela sabe quem Deus é. Uma mulher cheia de Deus, preste bem atenção, ela se relaciona com Deus. Uma mulher cheia de Deus, ela tem intimidade com Deus. Uma mulher cheia de Deus, ela engrandece a Deus, a semelhança de Maria. Uma mulher cheia de Deus, ela vive para a glória de Deus. A minha alma engrandece ao Senhor. Então, a primeira verdade aí: uma mulher empoderada segundo Deus é uma mulher cheia de Deus. E através desse cântico Magnificat, Maria deixa bem claro que era uma mulher de Deus. Uma mulher cheia de Deus. Uma mulher empoderada segundo Deus. A segunda verdade, vamos lá. Além de ser uma mulher cheia de Deus, preste bem atenção que esse cântico Magnificat, ela demonstra que ela era uma mulher cheia da palavra de Deus. Se você analisar direitinho esse cântico de Maria, você vai perceber que tem alguns elementos do cântico de Ana. Lembram de Ana? 1 Samuel, capítulo 2, Ana também, ela engrandece ao Senhor. O início do cântico são parecidos. Isso significa que Maria conhecia o Antigo Testamento. Era uma mulher cheia da palavra de Deus. Ela lia a palavra de Deus. Se você lê o Salmo 103, você percebe que lá no Cântico de Maria existem alguns elementos que são encontrados no Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios, Priscila. Uma mulher empoderada segundo o padrão de Deus, ela é uma mulher cheia da palavra de Deus. Maria era uma mulher cheia da palavra. Ela lia a palavra, ela meditava na palavra. Alguém, para compor um cântico desse, é alguém que meditava na palavra. Então Maria se encaixava no Salmo 1. No Salmo 1 encontramos o salmista dizendo assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite.
Uma mulher cheia da palavra, ela lê a palavra. Uma mulher cheia da palavra, ela medita na palavra. Uma mulher cheia da palavra, ela se alimenta com a palavra. Uma mulher cheia da palavra, ela pratica a palavra. E a prova é que ela pratica a palavra que no texto antes do seu cântico, depois que o anjo aparece para ela, o anjo Gabriel, e diz que ela vai ser instrumento para que o Salvador viesse ao mundo. O que é que ela diz como resposta para Deus através do anjo? Seja feita, faça o que o Senhor quiser com a minha vida. Faça o que o Senhor quiser com a minha vida. Então, uma mulher empoderada, segundo o padrão de Deus, ela é cheia da palavra de Deus. Cida, você para para conversar com essa mulher, você percebe que ela conhece a Escritura. Ela cita personagens do Antigo Testamento, ela cita personagens do Novo Testamento, ela cita as histórias bíblicas com seus significados. Assim, uma mulher cheia da palavra de Deus. Ei, mulheradas, nós temos muitas mulheres por aí cheias de muitas coisas, menos cheias de Deus, que não é o caso das senhoras. As senhoras também são mulheres cheias de Deus, não é? Porque mulheres empoderadas segundo o padrão de Deus são mulheres cheias de Deus. Segundo, mulheres empoderadas segundo o padrão de Deus, mulheres cheias da palavra de Deus. Elas leem a palavra, elas meditam na palavra, se alimentam da palavra, elas praticam a palavra. Tiago 1:22, tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ah, como é bom olharmos para a nossa SAF e percebermos que ela é composta por mulheres assim, que têm lutado e têm tentado também fazer isso. Mulheres cheias de Deus, mulheres cheias da palavra. E por último, em terceiro lugar, mulheres empoderadas segundo Deus. São mulheres cheias da família de Deus, da causa de Deus, do povo de Deus. Onde é que tem isso aqui no texto, pastor? Então vamos lá. Bíblia aberta. Ela diz assim, a partir do versículo 51. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios ricos, amparou a Israel seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria conhecia Êxodo. Ela conhecia as histórias de Êxodo. Ela tinha ciência de que Deus havia arrancado o povo das garras de Faraó. Maria sabia a origem de Israel. Maria conhecia a aliança que Deus havia feito a Abraão. Maria sabia. Então, uma mulher cheia do povo de Deus, uma mulher que se importava com a igreja, uma mulher cheia do povo de Deus, ela se vê como membro da família de Deus. Ela se vê como membro do povo de Deus. Uma mulher cheia do povo de Deus, ela se importa com a causa de Deus. Aqui ela faz menção a Israel, ela faz menção a Abraão, e ela se vê como uma das filhas de Abraão, segundo a fé. Minhas irmãs queridas, sejam mulheres empoderadas. Sejam mulheres empoderadas segundo o padrão de Deus. E mulheres empoderadas segundo o padrão de Deus são mulheres cheias de Deus. Elas respiram Deus. Elas transpiram Deus. Mulheres empoderadas segundo o padrão de Deus, elas são cheias da palavra de Deus. Se você perguntar a elas, por favor, me cita um versículo aí para me orientar nisso, elas citam. E por último, já dissemos, mulheres empoderadas segundo o padrão de Deus são mulheres que se importam com a causa de Deus, com a família de Deus, com a igreja de Deus. Aí já pregamos um sermão baseado em Romanos, quando Paulo faz questão de citar o nome de muitas mulheres. Mulheres que abriram as portas das suas casas para que a igreja lá congregasse. Mulheres que acolheram Paulo. Mulheres que acolheram o próprio Senhor Jesus Cristo. Mulheres que acompanharam Paulo. Mulheres que acompanharam Pedro. A Reforma Protestante mostra as mulheres que ajudaram Lutero. Mulheres que ajudaram Calvino. Mulheres que ajudaram Spurgeon. E aqui estamos hoje como pastores, sendo também abençoados pelas mulheres. Deus seja louvado. Preste bem atenção, essas três verdades, mulheres cheias de Deus, mulheres cheias da palavra e mulheres cheias da casa de Deus, da família de Deus, do povo de Deus, da causa de Deus,
são encontradas aqui no Cântico de Maria. Ela compartilha conosco aqui essas 3 verdades. Para você percebê-las, além das verdades implícitas e explícitas, você precisa entender o contexto desse cântico. Então, sejam mulheres empoderadas segundo o padrão de Deus. Façam a diferença neste mundo. As mulheres hoje estão sendo convocadas para serem empoderadas segundo o padrão do mundo, segundo o padrão do diabo. Mas sejam mulheres empoderadas segundo o padrão de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Nossa querida presidente Sandra, prossiga sendo uma mulher empoderada, cheia de Deus, cheia da palavra de Deus e cheia do povo de Deus, da causa de Deus. Prossiga, Elaine, sendo uma mulher empoderada segundo o padrão de Deus. Prossiga, Priscila, prossiga, Raquel, Kel, prossigam. Todas aqui vocês. Rúbia, Fernanda, todas vocês. Fátima, Vitória Albuquerque, Tamires, Carla Gil, Gal, Marlene, Selma, Dona Alzeni, Cida, Cleo, Mônica, Jandira, Auxiliadora. Esquecemos alguém aí? Leomi, Diva, Jade, Gracinha, Vera Cabral, a outra Cida, Rubens, já citamos. Fátima, Gracinha, Noemi, Gracinha, Jandira, já citamos, isso, ótimo. Não é? E a jovem aqui, Nê, Rivoneide, olha, quase isso. Sejam mulheres empoderadas segundo o padrão de Deus. Se vocês quiserem sempre um modelo para isso, olhe para o modelo Maria. Era uma mulher, foi uma mulher empoderada, mas empoderada segundo o padrão de Deus. Eu encerro relembrando, cheia de Deus aquela mulher, cheia da palavra de Deus, e cheia da família de Deus, da causa de Deus, da igreja de Deus. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre. Amém. Parabéns a todas vocês, mulheres, antecipadamente, porque logo, logo teremos aí o Dia Internacional da Mulher. Vamos que vamos. Deus é Deus e nós somos dele. amém.